Olá, pessoal, boa noite. Todos que estão participando com a gente aqui ao vivo. Boa É, noite. todos que Boa estão noite. acompanhando a gente online, boa noite a todos. Grande Boa prazer, noite. né? Privilégio estarmos aqui de novo. Boa noite. Hoje a gente teve um pequeno atraso, mas graças a Deus já deu tudo certo. E aí a gente vai iniciar, né? Como de costume, a gente vai fazer uma breve oração. Então, oremos. Senhor, amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer, cada um que está aqui, né? Representando a si mesmo, as suas famílias. A gente quer agradecer ao Senhor por todos que têm acompanhado e aqueles que ainda vão entrar, cada um que tem seus compromissos. A gente te agradece imensamente, né, pelo compromisso de cada um, por cada palestrante que já passou aqui no Bate-Papo da Verdade, né, por cada meio de ferramenta que a gente tem e pode utilizar, né, por cada um que disponibiliza. E a gente quer te agradecer pelo conhecimento que o Senhor nos dá, por um cérebro pensante, por ter o nosso espírito ao qual o Senhor pode falar conosco. E a gente te agradece, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e te pedimos que o Senhor venha conduzir esse bate-papo, que o Senhor venha abençoar, continuar abençoando ricamente o palestrante, para que, né, tudo que vai ser ensinado aqui essa noite venha penetrar mesmo aos nossos corações, né, e promover reflexão, nos aproximar mais perto da verdade. Assim nós te agradecemos. Em teu nome, amém. Então, Amém, pessoal, Senhor. vamos começar aqui com a apresentação. O Adriano, assim, eu não posso falar muito não, porque ele é um homem, assim, muito honrado, né? Muito cheio das tarefas, faz muitas coisas, ajuda de várias formas, né? Quem conhece ele sabe. Então, vou começar aqui, né? Uma breve apresentação aqui do currículo dele, que tem mais coisas, né? Mas ele é mineiro, é mais quietinho, mas eu vou falar aqui. Então, o nome dele, gente, Adriano José de Oliveira. Ele é advogado, ele é pós-graduado em processo, tem doutorado em ciências jurídicas e sociais e ele tem pós-doutorado em ciências criminais. Olha, eu não sei agora de cor, mas eu sei que ele tem mais de um pós-doutorado e eu não lembro agora se foi o doutorado ou se foi o pós-doutorado que ele fez fora, ou se foi mestrado. Eu sei que tem um aí que foi fora, sabe? Então é gente de alto nível que a gente está trazendo aqui, graças a Deus, né? A gente tem tido esse privilégio, todos sempre humildes, usando, né, seus títulos, seu conhecimento para honrar a Deus. E lembrando também que o Adriano está aí disponível, né, para participar, né, para fazer palestras em igrejas e em empresas. Onde for chamado, ele está sempre disponível para dar estudos bíblicos, né, o que precisar aí nesse ramo do conhecimento, ele está disponível. Né? Depois a gente vai passar os contatos. Né? Eu creio que ele até está no grupo também. Então, Adriano, né, com muita honra, muito prazer, né, que a gente recebe aqui, que eu te recebo aqui em nome de todos, e agradeço por ter aceito o convite, né. Deus te abençoe, a palavra está com você, né, você tem 40 minutos, pode passar um pouquinho também, para dar a palavra aí, na explanação, e após, a gente tem cerca de 20 minutos de bate-papo, às vezes estende mais, né, depende da disponibilidade do palestrante e como é que vai render as coisas. Tá? Mas está com você e muito obrigada. Rose, eu que agradeço a oportunidade e o privilégio de estar partilhando com vocês um pouco daquilo que Deus tão graciosamente tem nos dado em termos de iluminação divina. É realmente para mim prazeroso estar sempre tentando, né, passar um pouco, porque toda vez que a gente passa um conhecimento, a bem da verdade, o nosso conhecimento tende a ampliar cada vez mais. É para mim realmente muito gratificante. Bom, sem mais delongas, nós vamos fazer uma abordagem exegético-filosófica acerca da origem do mal. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista cristão, vamos dizer assim, nós estaríamos falando do pecado como esse elemento, né, que identificamos como mal. O bem e o mal sempre foi pauta de discussão na filosofia
antiga, na filosofia medieval, sempre houve um questionamento acerca do bem e do mal. O que é o bem, o que é a verdade, o que é o mal, o que é o correto. Do ponto de vista peculiar da Bíblia, nós, às vezes, também temos algumas diretrizes que, por um lado, esclarece muito e, por outro lado, nem tanto. Por um lado, esclarece bastante, por outro, confunde. Estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ouvir Estamos bem? sim. Sim. Eu estou. Um pouco, mas tá, Sim. a voz está aí. Tranquilo. Perfeito. Ok. Então, vamos lá. Eu vou partilhar com vocês aqui a tela para que vocês possam acompanhar com o máximo de detalhe possível o caminhar da nossa abordagem, ok? Ao final, nós teremos aí um período de perguntas, como bem mencionou a Rose, e as perguntas difíceis, né, que eu não souber responder, eu passo para ela e ela responde. Tá certo? Vamos lá. O pecado original, ou seja, a origem do pecado em si, essa é a temática da nossa abordagem. E quando nós falamos em pecado original, nós estamos nos referindo à origem do pecado na Terra ou no universo. Porque são dois pontos diferentes para que possamos compreender a origem do pecado, a origem do mal. Uma coisa é a origem do pecado no universo, outra coisa é a origem do pecado na Terra. Vamos caminhar. A origem do pecado no universo. Vamos começar por aí. A Bíblia ela vai nos fornecer 3 fontes para que possamos entender a origem do pecado no universo. A primeira fonte é essa que está registrada em Ezequiel capítulo 28, versículo 15, que no seu cerne, né, no seu centro, faz alusão a Lúcifer, Satanás, não é novidade para nós de que o mal se originou nele, e diz, nesse verso bastante conhecido, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou o pecado em ti. Observe, aqui nós temos uma referência relacionada ao pecado, à origem do pecado no universo. A Bíblia diz, perfeito eras nos teus caminhos. Está falando de perfeição. Onde há perfeição, não há maldade, não há pecado. Desde o dia em que fostes criado, desde o início, você é perfeito. Até que se achou o pecado em ti. Esta é a informação mais objetiva que a Bíblia dá acerca da origem do pecado no universo. Ela diz que o pecado se achou, indicando como algo que surgiu por si. Ou seja, o pecado surge sem nenhuma explicação. É isso mesmo. Do ponto de vista do universo, a origem do pecado é esta. Tudo era perfeito, acerca de Lúcifer, você era perfeito, desde o início você é perfeito, e de repente, sem uma explicação que a Bíblia possa nos trazer, se achou, surgiu, apareceu pecado em ti. Esse é um dos textos mais, vamos dizer, categóricos que se encaixa naquela passagem bíblica que diz que as coisas reveladas são para nós e as não reveladas são para Deus. Algumas pessoas utilizam esse texto como pretexto para se, vamos dizer assim, esquivar de perguntas difíceis que não conseguem responder. Por exemplo, nós lemos no Apocalipse acerca dos 144 mil, e às vezes somos questionados a respeito, e muitos utilizam esse termo, mas isso não é coisa revelada. As coisas reveladas são para nós, as ocultas são para Deus. Mas observem, o tema 144 mil, ele encontra-se apenas em Apocalipse, no capítulo 7 e no capítulo 14. Somente ali. Em nenhuma outra parte da Bíblia você vê menção acerca deste tema. E bem sabemos que Apocalipse significa revelação. Se o assunto, 144 mil, está no Apocalipse,
que tende a revelar aquilo que não foi revelado pelos outros profetas, como podemos dizer que isso seria uma verdade que não nos foi revelada? Se o seu próprio conteúdo encontra-se no livro de Revelação. Bom, no que diz respeito à origem do mal, é diferente. A origem do mal no universo, a origem do pecado no universo, tem objetivamente esta resposta que se encontra em Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Ou seja, qual é a resposta para a pergunta: como se originou o mal no universo? A resposta é: não há resposta para essa pergunta. Este é o primeiro texto. Um outro texto que nós encontramos é em Isaías, capítulo 14. Deixa eu trabalhar em cima do texto, assim que fica mais fácil da gente dialogar a temática. Capítulo 14 do livro de Isaías, o versículo 12, também bastante conhecido, diz assim: como caístes do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Observe que o texto também não explica a origem do pecado. E também isso aqui não é uma indagação, é uma exclamação. Aí o texto está dizendo: como caístes do céu, estrela da manhã. É como se eu dissesse: puxa, ele era tão rico, como ele ficou tão pobre. Ele era tão feio, como ele ficou tão bonito. Veja, é uma exclamação, uma afirmação, uma constatação. E aqui o autor bíblico, Isaías, ele constata que Lúcifer caiu do céu, mesmo sendo ele a melhor estrela, a estrela da manhã. Ele cai por terra, mesmo sendo ele o mais poderoso. Por isso que diz: o que debilitava as nações. O versículo 13 em diante continua nessa linha de raciocínio sem dar explicação para o mal. Veja, há uma exclamação: puxa, como você caiu. Puxa, como você ficou debilitado, hein? E agora, o que deveria ser uma explicação para a origem do pecado, não é apenas uma constatação da sua atuação, ou seja, da atuação e dos efeitos do pecado. Nós vamos analisar a origem do pecado, a sua atuação e a sua erradicação. O versículo 13, portanto, acerca da atuação do pecado, diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu costumo dizer que 5 eus transformaram Lúcifer em Satanás. E a gente vê isso aqui. A Bíblia diz: tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono no monte da congregação. Eu me assentarei nas extremidades do norte. A extremidade do norte é uma alusão ao infinito. Quando você lê o livro de Jó, acerca do infinito, há uma passagem que diz acerca de Deus como Criador e mantenedor. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Então, quando há referência de que me assentarei nas extremidades do norte, ou seja, eu vou ao infinito. Depois diz: eu subirei nas mais altas nuvens e eu, isso mesmo, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Percebe que esses 5 eu que transformam Lúcifer em Satanás não está falando da origem do pecado, mas o pecado já está atuando nele. Ele já tem esse sentimento egoísta. A propósito, o contrário do amor não é o ódio, é o egoísmo. Amor não é sentimento, amor é princípio. Deus é amor por excelência. A Bíblia chega a identificá-lo ou defini-lo como sendo amor. Não é assim? Deus é amor. Deus é todo bondade. Deus, ele, por essência, ele é bendito. Ele é benigno, como se diz em hebraico, ele é baruch. Então, por outro lado, o mal é a antítese. E se manifesta através não do amor, mas através do orgulho, do egoísmo, daquilo que está relacionado a, vamos dizer, olhar para si próprio e não para o próximo. Bom, nesse contexto, Isaías ele refere-se à atuação do pecado no coração de Lúcifer, e não há aqui, como a gente pode observar, nenhuma explicação objetiva no que diz respeito à origem do pecado. Aliás, o que há é apenas essa exclamação, e o texto ele continua ali, ele permanece, vamos dizer assim, com essa indagação, né,
sem uma resposta objetiva acerca da origem do pecado, porque ele passa imediatamente a falar aí da atuação do pecado já em Lúcifer, ou seja, quando Lúcifer está falando que vai superar, que vai ser mais e que vai se exaltar, isso já é o pecado atuando em si. A Bíblia, portanto, não pontua como, por quê, quando, de que maneira isso se deu. Então, você tem aí uma ligação, um paralelo estrutural com o que está lá em Ezequiel, ou seja, o pecado surge em Lúcifer sem nenhuma explicação, pelo menos para nós, seres humanos. Se um dia vamos compreender a origem do pecado no universo, talvez, quiçá na eternidade, mas acerca disso também a Bíblia não nos fala. É como você querer perguntar, mas como que surgiu Deus? Nós teremos a eternidade para estudar acerca de Deus e acredito que jamais teremos resposta para isso, até porque senão Deus deixaria de ser Deus, Deus deixaria de ter essa sua plenitude acerca do infinito. Pois bem, a terceira passagem bíblica que nos remete vamos dizer, a uma indicação de como surgiu o mal no universo está em Apocalipse. Texto bastante conhecido de todos nós, Apocalipse capítulo 12. E diz assim a partir do versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Observe que nesse texto, o Apocalipse ele se limita, vamos dizer assim, a revelar a transladação da atuação do pecado, tá, para a terra. Mas o Apocalipse ele não se atém ali a alguma explicação quanto à origem do pecado em si. Quando ele fala que houve peleja no céu, observe que ele já está falando o quê? Da atuação, do efeito do pecado. É porque o pecado existe, é porque o pecado já está consolidado em Lúcifer, que há uma peleja no céu. Não há, portanto, uma explicação. Por que houve esta peleja? Como assim uma peleja? Discórdia num universo que é harmonioso? Não há resposta para essas indagações. Portanto, essas três passagens que apontam a origem do pecado no universo, veja que o Apocalipse menciona de uma peleja no céu e não aqui na terra, ela permanece nas Escrituras sem nenhuma resposta. Contudo, o Apocalipse ele mostra essa transladação da atuação do pecado para a terra. Ele diz, olha, o diabo foi então atirado para a terra. Pois bem, vamos caminhar. A origem do pecado na terra, ela encontra expressa, explícita e detalhada explicação no capítulo 3 de Gênesis, diferente do que ocorre em relação ao universo. Se não há uma explicação de como surgiu o pecado no universo, há explicação detalhada, explícita, expressa no capítulo 3 do livro de Gênesis. Warren W. Wiersbe, ele diz que se o Gênesis 3 não estivesse na Bíblia, a Bíblia, como a conhecemos, não existiria. Pode parecer um tanto quanto lógica, né, a afirmação de Wiersbe. Contudo, o que ele quer dizer é que o restante das Escrituras, o restante da Bíblia, a partir do capítulo 3, não se detém a documentar, vamos dizer assim, uma explicação para a origem do pecado na Terra. Capítulo 3 de Gênesis adiante, apenas, segundo Wiersbe, vai documentar o quê? As tristes consequências do pecado de Adão e vai também tratar em explicar o que Deus, em sua graça, fez para poder, então, nos resgatar. Ou seja, do capítulo 3 em diante, capítulo 4 de Gênesis até o 22 de Apocalipse, nós vamos ter o quê? Nada acerca da origem do pecado na Terra. Nós vamos ter muito acerca da sua atuação, dos seus efeitos, e, ao final, vamos ter também detalhes interessantes acerca da sua erradicação. Pois bem, dito isso, nós, então, passamos à análise da origem do pecado na Terra, uma vez que, para a origem do pecado no universo, não teremos explicação. Bereshit, no princípio. Gênesis
o livro de Gênesis em si é chamado de Bereshit. Esse é o nome do livro de Gênesis. Nós chamamos de Gênesis, mas é o livro de Bereshit. E esse livro ele avoca para si a responsabilidade de explicar algumas origens. Ele não dá detalhes, por exemplo, acerca da origem do universo, da criação do universo, né? Mas ele faz um recorte. Ele menciona acerca da criação do universo como sendo Deus o princípio de tudo. Veja, Bereshit, no princípio. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. No princípio, Deus. O autor de Gênesis, portanto, coloca Deus como a origem de todas as coisas, como estando no princípio. E aí, então, ele faz um recorte e aclara com bastante detalhe acerca da terra. Ele diz lá, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, ou seja, vamos falar da terra. Ela era sem forma e vazia, disse Deus, haja luz e houve luz, ou seja, ele começa a detalhar a criação da terra. Da mesma forma que, portanto, a Bíblia não explica a origem do pecado, apenas faz menção em quem ele teria se originado, a Bíblia não explica a origem do universo, mas faz menção em quem o universo teria se originado. Portanto, nós encontramos aí Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus. O capítulo 1, ele começa com esse sonoro Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E aí vai trazer para nós, assim, o livro de Gênesis, capítulo 1, ele tem uma expansão de conhecimento extraordinária. Você, para fazer uma análise aprofundada de Gênesis, você vai ter que se debruçar em muitos estudos. Já o capítulo 2, ele inicia de um modo conclusivo. Quando você pega o capítulo 2, versículo 1 de Gênesis, você encontra lá o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Percebe que faz menção ao universo e à terra, mas o autor estará preocupado em descrever apenas a terra. Mas ele fala de uma conclusão. Olha, assim foram acabados os céus e a terra. O versículo 4, nesse mesmo caminho, diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Percebe ele dando a origem, o originador, o criador, a razão de ser de tudo o que há está em Deus. Bereshit Elohim. No princípio, Deus. A partir daí, a partir do versículo 4, o capítulo 2, ele vai seguir dando detalhes minuciosos de como estava a Terra, descrevendo, inclusive, a situação ecológica, a situação atmosférica, vai descrever o clima, vai descrever a vegetação, sem prescindir, inclusive, dos rios. Aliás, ele chega a nomear os rios. Ele vai dizer, olha, tem um rio que chama Pison, o outro chama Guion, o outro chama Tigre, o outro chama Eufrates. Ele vai detalhar mais ainda, ele vai chegar a especificar o tipo de mineral que havia naquela região. O texto, o versículo 12, né, do capítulo 2, ele diz assim: o ouro dessa terra é bom. Percebe? A especificação, a riqueza de detalhes do que diz respeito à criação do planeta, da Terra. Portanto, se por um lado ele não dá explicação nenhuma acerca da criação do universo, ele enriquece com detalhes a criação da Terra. E o mesmo ele fará acerca da origem do pecado na Terra. Ainda na descrição do capítulo 2, nós encontramos o quê? O autor bíblico falando de um jardim, e ele também dá nome para o Jardim do Éden. Ele identifica árvores no jardim, dizendo que eram muitas árvores frutíferas, mas especificamente ele nomeia duas. Ele fala da árvore da vida e fala também da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja bem, aqui é um ponto importante. Antes de adentrarmos nesse ponto importante, ele enriquece a narrativa ainda mais com detalhes, esclarecendo a maneira como que Deus prima utilizada na criação ali, no pó da terra, ele forma o homem, né? Ele especifica ainda o tipo de energia que o colocaria em movimento. Soprou Deus em suas narinas e o homem se tornou alma vivente.
ele amplia ainda mais os detalhes ao descrever o quê? Uma intervenção cirúrgica que Deus realiza ali em Adão como modus operandi, ou seja, a maneira de trazer à existência a pessoa de Eva, elucidando um pouco mais e de uma forma bem interessante os motivos pelos quais Deus houve por bem criar Eva. E aí se impõe uma pergunta. Qual foi o motivo? O primeiro livro que eu escrevi, em 1994, eu faço esse questionamento. O livro tinha um título um tanto quanto controverso, Monogenos, que significa o único da espécie semelhante a Deus, uma referência a Jesus como unigênito do Pai. E num dos capítulos eu pergunto, se Deus pretendia criar o homem, para que ele criou Eva? E o Gênesis vai trazer também esse questionamento, por isso eu disse faríamos uma abordagem exegética filosófica. Qual foi o motivo pelo qual Deus criou Eva? Não é bom que o homem esteja só. Está no versículo 18 do capítulo 2. Esse é o motivo. Ocorre que este motivo ele nada tem a ver com a necessidade do homem moderno no tocante a contrair casamento. Tá? Quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, ele está se referindo a estar literal e existencialmente só. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas nesse mundo. 7 bilhões de pessoas no mundo. De modo que nós não estamos mais só desde o momento em que Deus trouxe à existência a primeira mulher. Essa assertiva, portanto, de que não é bom que o homem esteja só, pressupõe não a necessidade de casamento. A gente vê muito, né, os padres, bispos, pastores, enfim, os religiosos, ao celebrarem casamento, via de regra recorrem a esse texto, dizendo que não é bom que o homem esteja só, porque ele tem que casar, e etc. O texto não tem que ver com casamento. O versículo 18 está relacionado ao versículo 17, quando fez menção da existência do mal, sem que o mal ainda existisse na terra. Não é bom que o homem esteja só. Acompanha o texto quando diz que Deus estabeleceu uma ordem para que não comesse de uma árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para entender melhor, veja bem, até para não ser mal compreendido, embora, né, o texto ele não esteja aí indicando a necessidade de casamento, o casamento ele contribui, e muito, né, para suprir as necessidades sociais do ser humano. Tá? Registra-se. Mas a assertiva, ela pressupõe, na verdade, a existência do mal, ainda que, nesse momento, ele não esteja presente na Terra. Porque, afinal, tudo por aqui, nesse momento, tal qual no universo, na sua origem, foi criado puro, limpo e perfeito. Porém, há algo agora existente que motiva a conclusão de Deus de que não é bom. Ora, Deus vai dizer, o autor bíblico vai dizer, e viu Deus tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Tudo estava perfeito. Tudo estava, aqui em Minas, nós costumamos usar um jargão, estava 1000 graus. Estava tudo perfeito, estava tudo íntegro, estava tudo muito bom, como disse o Eterno, ao finalizar a obra da criação. Então, a conclusão de que não é bom que o homem esteja só, aponta não para a necessidade de casamento. Essa afirmação apontada aí no versículo 18 decorre exatamente da presença do mal que foi aludida no versículo 17. Vamos compreender melhor isso. O mal, ele já existe. Nesse momento em que Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Mas Adão e Eva não o conhecem pela experiência, senão pela informação. Porque a árvore proibida, ela é denominada no versículo 17, do capítulo 2, como árvore do conhecimento o quê? Do bem e do mal. Veja, está escrito lá, e Deus estabeleceu a seguinte ordem. Não é para comer dessa árvore. Aliás, deixa eu ler aqui o texto de forma mais precisa, que o nosso raciocínio vai aclarando dentro da exatidão do texto bíblico. Olha o versículo 16 e 17 de Gênesis, o que diz.
antes do versículo 18, em que Deus vai dizer que não é bom que o homem esteja só. Eu acho que assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, observe, a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. É Deus quem faz alusão ao mal. A informação acerca do mal, portanto, é algo presente. Agora, veja que diz assim, o Senhor Deus estabeleceu essa ordem. Veja, há um comando normativo proibitivo dado por Deus. Uma lei que diz, não come. Muito bem. Quando nós vemos Deus estabelecendo uma ordem, nós começamos a entender aqui o que precisamos atender acerca da origem do pecado na Terra. A obediência os manterá livres. A obediência vai manter Adão e Eva livres de todo o mal. Já a desobediência os colocará em contato experimental com o mal. Até então, eles têm apenas informação acerca do mal, mas não entendem, não sabem, não experimentam, não sentem o mal. Todos nós, seres humanos, hoje, lamentavelmente, nós sabemos por experiência o que é o mal nas suas mais diversas formas de manifestação. O conhecimento do mal, ele será experimentado pela desobediência às normas que são instituídas por Deus, que é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, se não houver desobediência, não haverá experiência pessoal com o mal. Por isso que o texto, no versículo 16, diz, e Deus estabeleceu esta ordem. Guardem isso. Ordem, lei, critérios normativos, proibitivos. Deus, há um detalhe aqui, ele não os obriga a obedecer. Ele, inclusive, não os priva do poder, da capacidade de rejeitar as normas que Deus está estabelecendo. Então, Deus não só não os vai obrigar a obedecer, como também não vai os proibir de desobedecer. São entes livres. Entra a questão do livre-arbítrio, que é outra temática muito interessante, para que oportunamente nós possamos aí debater, né, no bate-papo da verdade. Assim, Deus ele estabelece uma proibição, uma apenas. E essa proibição, embora única, ela é suficiente para provar a disposição de Adão e Eva de seguirem as suas instruções estabelecidas para a preservação, vamos dizer assim, da harmonia universal. A harmonia universal só é preservada mediante a obediência aos critérios que Deus estabeleceu. A propósito, se você ampliar um pouco mais o estudo acerca da origem do universo, do pecado no universo, você vai ver que há um descontentamento de Lúcifer com as regras que Deus estabeleceu. Muito bem. Vamos caminhar. Para entender isso melhor, e voltando aqui à questão de Eva como algo que figura aí no enredo como algo que não é bom. Deus diz que não é bom que o homem esteja só. E por que não é bom que o homem esteja só? Porque o mal existe. Portanto, diz o Senhor, farei para ele uma auxiliadora, uma adjutora. Aqui a gente começa a ampliar nossa compreensão acerca da temática. A palavra hebraica traduzida por auxiliadora ou adjutora é hever. E essa palavra ela compreende muito mais do que a ideia de alguém que está ali apenas para ajudar. Essa palavra geralmente ela é utilizada como sinônimo de uma outra palavra em hebraico, o termo magen, sempre como uma metáfora que se aplica a Deus como aquele que nos protege. Deixa eu explicar melhor. Vamos ver aqui, ó, Deuteronômio capítulo 33. Deuteronômio capítulo 33, o versículo 29 diz assim, olha, feliz és tu, ó Israel, quem és como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre. Percebe? Uma alusão a Deus como um escudo que socorre. Socorrer é o quê? É ajudar, é auxiliar. Escudo é o quê? É aquilo que protege. Quando Deus diz, far-lhe uma auxiliadora, ele usa o termo ezer,
como também aqui, quando diz que Deus é o que socorre, mas está falando num paralelo estrutural com a palavra que traz essa indicação de escudo protetor, Magem. Outro texto, vamos ver aqui, ó, Salmos, para esclarecer melhor e os senhores poderem entender em que ponto queremos chegar. Salmos 33, versículo 20, diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Percebe a palavra auxílio? Auxílio, Ezer, escudo, Magem. Percebe que essas palavras ocorrem sempre juntas, uma forma metafórica de dizer de alguém que ajuda, como sendo uma proteção, que ajuda de modo a guarnecer, a proteger. Uma última passagem, para ficar bem claro para nós. Salmos ainda, 115. O versículo, deixa eu ver, versículo 9, olha só, versículo 9, 10 e 11. Observe como que o salmista, brincando com as palavras de uma forma poética, ele nos esclarece bem o que nós queremos tentar passar para os senhores. Diz assim, ó, Israel confia no Senhor, ele é amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Percebe? Magem e Ezer, sempre junto, como metáforas de algo que visa ajudar no sentido de proteger. Então vamos entender melhor o que Deus está dizendo, que não é bom que o homem esteja só, e dizendo, portanto, conclusivamente, eu vou fazer para ele uma auxiliadora, um Ezer. Como o mal existe, não na Terra, mas já existe no universo, Adão ele precisa de uma ajudadora que funcione como um escudo de proteção. Entende? O que o texto está querendo dizer? Ele precisa de uma ajudadora, uma auxiliadora, que funcione como um escudo de proteção. Mas não pode ser um escudo de proteção qualquer. É um escudo de proteção compatível com ele. Por isso que diz, uma ajudadora que lhe seja idônea. Ou seja, essa adjutora, essa auxiliadora, para servir de escudo compatível com ele, não será um mineral, não será um vegetal, não será um animal, não será um anjo, não será um ser qualquer, mas será um ser humano como ele. Daí a razão de ser, vou fazer uma auxiliadora, um Ezer, compatível, que lhe seja idônea, que sirva como uma suíte, um gabarito, algo que seja como se fosse a sua outra metade. É mais ou menos isso que Deus está dizendo aqui. Vamos caminhar. A serpente, perceba que estamos fazendo um raciocínio lógico progressivo para chegarmos à origem do pecado, segundo a descrição de Gênesis, que se encontra no capítulo 3 de forma detalhada. A serpente, diz a Bíblia, aí no capítulo 3, agora nós adentramos ao capítulo 3, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. Conhecido esse texto, não? Gênesis, no capítulo 3, ele inicia com ênfase na serpente. Veja o que está escrito. A serpente mais sagaz que... Começa com a serpente. A primeira surpresa de Eva é a serpente falar. A segunda surpresa é que essa serpente que fala, ela parece ecoar as palavras de Deus. Ela não arguiu contra Deus na tentativa de convencer Adão e Eva de desobedecer aí o comando normativo de Deus, que vedava o acesso deles à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não chega ali para discutir e falar, aí, pode comer, como ele fez com os anjos. Deus é injusto, Deus está querendo privar vocês. Vocês não percebem que... Não, ela não chega, Satanás não chega, tal qual era, como um anjo, para debater com eles, até porque eles já haviam sido advertidos acerca do mal. Os demais anjos já haviam falado, cuidado, tem um por aí que vai tentar levar vocês. Fiquem atentos. E eles estavam atentos, comprometidos a não se afastar do comando normativo, a não comer da árvore, e enfim. Bem, a serpente, portanto, aliás, a serpente não, vamos falar aí, Lúcifer, né? Aquele em quem havia se originado o mal, ele fala como se Deus falasse.
Mas como assim? O termo que se encontra em destaque amarelo, disse a mulher, é Vaiomer. Vaiomer, que foi traduzido por disse, é utilizado 10 vezes em Gênesis, capítulo 1. Vaiomer Elohim iri-or, disse Deus, haja luz, vai iri-or. Vaiomer Elohim, Vaiomer, disse Deus, disse Deus, disse Deus, e houve, e houve, e houve. 10 vezes a Bíblia usa Vaiomer Elohim. Disse quem? Deus. No capítulo 3, porém, que começa a dizer na serpente, nós verificamos que o sujeito que fala é o sujeito oculto. O sujeito que fala, ele aí não disse assim, Vaiomer acerca da serpente. Ele apresenta a serpente. Veja lá, a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, descreve a serpente, exalta a serpente, de uma forma assim estupefante, fala da serpente, destaca a serpente. E aí não diz assim, a serpente disse, apresenta a serpente, e lá na frente diz, disse a mulher. Nós sabemos por inferência que quem está dizendo é a serpente, mas o sujeito que fala, ele está oculto. E é uma maneira muito interessante, intrigante do autor bíblico falar que o sujeito oculto está oculto na serpente, que quem fala está escondido nela, que a serpente está apenas sendo utilizada como um médium. Aliás, esta é a primeira manifestação mediúnica da história. Serpente não falava, serpente não fala. Mas através de uma atuação mediúnica, veja, o pecado atuando, através da mediunidade, a serpente, então, começa a falar. E o que a serpente vai dizer? Dentre outras coisas, ela vai dizer, olha, foi assim que Deus disse, que vocês não devem comer de nenhuma árvore, e a gente conhece a história. E a serpente conclui assim, olha, Deus sabe que quando vocês comerem, vocês serão como Deus. Está lá. Como Deus, veja, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui nós fazemos muita confusão, às vezes, no que diz respeito a esse texto. O que é conhecer o bem e o mal como Deus? É ficar sabendo do mal como Deus sabia? Não. Se não há uma explicação detalhada acerca do surgimento do pecado no universo, há explicações aí, vamos dizer, mais do que suficientes de como ele surge na Terra e como que ele vai atuar na natureza humana. Para entender melhor esse texto que aparece aí na tela de vocês, o diálogo entre Eva e a serpente, né? Eva, ela concluiu, a conclusão de Eva é que ela concluiu que ter conhecimento do bem e do mal, ela iria ter, mas não é isso. Ela está concluindo que ela vai ter conhecimento do bem e do mal e que ela terá capacidade para decidir entre o certo e o errado. E é nesse sentido que prevalece o argumento da serpente quando ela diz, sereis como Deus. Isto é, com capacidade de domínio sobre o mal que vocês vão passar a conhecer. Vocês vão passar a ser conhecedores do bem e do mal igual a Deus, que conhece o bem e o mal. Ele está dizendo, Deus conhece o bem e o mal e ele decidiu atuar pelo bem. Deus conhece o bem e o mal e ele é bendito, ele é bondoso. Ele só faz o bem. Deus conhece o bem e o mal e ele sabe como dominar o mal. Vocês serão como Deus e terão domínio sobre o mal. Vão conhecer o bem e o mal e dominarão o mal de uma forma muito tranquila. Esse é o argumento conclusivo que prevalece. De fato, a humanidade se tornou conhecedora do bem e do mal, nós sabemos, mas não como Deus. A partir do momento que Eva come, a primeira coisa que ela sente é frio, muito frio. E daqui a pouco, Adão também come do fruto e eles percebem que estão nus. Isso tudo são sensações negativas relacionadas ao mal. Daqui a um pouco, a voz de Deus ecoa no jardim e eles sentem medo, escondem. Então, aí nós temos uma sucessão de atos que demonstram a atuação do pecado agora nos seus efeitos, não mais no universo, mas aqui na Terra. Deus, ele conhece o bem e o mal
pela virtude da sua onisciência. Ele conhece o bem e o mal. E pela virtude da sua onipotência, ele se vale da sua onisciência para afirmar a sua onibenevolência. Nós sempre falamos que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Mas esquecemos de uma quarta virtude de Deus, que é a onibenevolência. Deus é todo bondoso. Daí as Escrituras dizer que ele é bendito. Em todas as orações judaicas, você inicia com Baruch atah Adonai. Bendito sejas tu, Eterno. Deus é bendito, ele é todo bondade, ele é a essência da bondade. Isso é, Deus conhece o bem e conhece o mal, por sua onisciência, e ele tem poder, pela sua onipotência, de agir e existir de acordo com o bem. Por isso que ele é bendito. O mal não teve, não tem e jamais terá domínio sobre Deus. E Deus decidiu ser amor, ser bondade. É por isso que ele estabelece regras e quer que nós confiemos que ele é um Deus de amor. E quer que nós acreditemos que tudo que ele fizer estará sendo regido pela lei universal, pela máxima, pelo imperativo categórico do amor a ele sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Dito isso, vamos tentar acelerar aqui, porque o nosso tempo está bastante corrido. A gente chega aí agora nesse ponto em que a Bíblia vai dizer que, vendo a mulher, depois dos argumentos da serpente, dela se convencer que ela seria conhecedora do bem e do mal como Deus, ou seja, vai conhecer o bem e o mal, mas vai ter domínio sobre o bem e o mal, vai poder decidir sobre o bem e o mal e continuará decidindo sobre o bem, ela acredita nisso. Vendo ela que a árvore era, veja bem, boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Bom, nós temos aqui um paralelo estrutural com João capítulo 2, versículo 6, versículo 16, aliás, onde nos exorta a não ter amor ao mundo. Lá diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E depois diz assim, que a gente tem que ficar atento à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Há um paralelo estrutural com o que ocorreu com Eva aqui. Eva, ela vai exatamente permitir a atuação do pecado a partir do momento que ela deixa deflagrar esses sentimentos. O fato dela estar longe de Adão, perante a árvore, que nem deveria estar lá, dialogando com a serpente, já é a atuação do pecado aqui. E ela, então, começa a perceber, veja, ela tem a sua percepção da realidade prejudicada. Ela conclui que a árvore é boa para se comer, e era mesmo, agradável aos olhos, veja, boa para se comer, nós temos aqui o quê? Digamos que a concupiscência da carne, né? A satisfação carnal. Quando diz agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos. E quando diz desejável para dar entendimento, a soberba da vida. Esses são os elementos que não procedem do Pai, segundo está escrito lá em 1 João 2,16. Mais adiante vai dizer 1 João 4,8 o quê? Deus é amor, essência da bondade. Deus é bendito para sempre. Então nós temos aqui o quê? Uma denúncia nesse texto implícita de que nós não sabemos discernir a vontade do Pai. E mesmo quando nós sabemos, nós não temos domínio sobre o que nós queremos. Sabe? Eu e você, tenho certeza, já fizemos muito aquela oração assim, oh meu Deus, eu quero saber qual é a tua vontade. E aquilo que o Senhor disser, é isso que eu vou fazer. Quantos de nós já oramos assim? E é muito bom que oremos assim. Mas eu lhe pergunto, e às vezes indago a mim próprio, e quando você já sabe qual é a vontade de Deus, por que você não se porta e se comporta em conformidade com ela? Você já sabe que aquilo não é da vontade de Deus. Você já sabe exatamente que Deus não quer que você faça, ou contrário, o que Deus quer que você faça. Pecamos tanto pela ação quanto pela omissão. Então, eu quero agir de acordo, mas quando já sabemos qual é a vontade de Deus, sabe? Para Caim, Deus disse, o teu desejo será contra ti, Caim, mas cumpre a ti dominá-lo. Um dos efeitos da atuação do pecado é exatamente o quê? Tirar de nós a capacidade de domínio. Veja que coisa terrível, o teu desejo será contra ti. Como assim? Eu vou desejar as coisas que me dão prazer e estas coisas vão me fazer mal. É exatamente esse o dilema da nossa conduta hoje na Terra.
Se queremos ser salvos, temos que fazer sacrifício, sacrificar nosso desejo, sacrificar nossa vontade, sacrificar coisas que, na verdade, nos dão prazer. Bom, a questão sobre a qual repousa aí a razão de ser da árvore, né? É com as normas estabelecidas por Deus. Por isso que antes de falar da queda, fala, e Deus estabeleceu esta ordem. Não é para comer de uma árvore. Nada de mal, no entanto, havia naquela árvore. A própria mulher está vendo que a árvore é boa para se comer, que é agradável aos olhos. Agora, veja só, o mal, portanto, não está na árvore. A árvore é boa. O mal estava em violar a proibição que por Deus foi imposta acerca dessa árvore. Percebe? Pecado, violação de norma. Paulo ele vai fazer uma longa e esclarecedora dissertação acerca do pecado, ali no capítulo 7 do livro de Romanos, e ele vai relacionar o tempo todo o pecado com a lei. O tempo todo. Ele vai chegar a dizer que o pecado, bem assim, no versículo 13 do capítulo 7, o pecado, para revelar-se como pecado, diz Paulo, por meio de uma coisa boa, diz ele, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Veja que o pecado se mostra maligno pelo mandamento. É por isso que Paulo diz, eu não ia conhecer o pecado, a cobiça, se a lei não disser, não cobiçarás. E aí ele faz assim um aprofundamento tremendo, muito interessante. Vale a pena você estudar o capítulo 5 em diante ali do livro de Romanos e prestar atenção como que Paulo vai filosoficamente mostrando a origem do pecado. Daqui a pouco ele chega um pouco, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. E que miséria de homem que eu sou. E assim, é muito empolgante a gente estudar a Bíblia, tal qual o Senhor nos traz ali a sua revelação. Mas o que a gente tem para entender com relação ao ponto de maior importância para a gente caminhar para o final é que essa árvore não tem nada de mal nela. A árvore é boa. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Imagina uma mãe que faz uma sobremesa bem gostosa e diz para o seu filho, olha, filho, não é para comer a sobremesa antes do almoço. Ok. A mãe distrai, a criança vai à geladeira, abre, passa o dedinho ali, leva a boca. Tá gostoso? Só que ele percebe que fez uma marca ali na sobremesa. Então ele tenta corrigir, ele passa a mão, piorou. E aí ele passa no rosto, como daqui a pouco a mãe vem e vê que o menino está com o rosto sujo, fala, sujo, né? Mas você comeu da sobremesa? Ele faz como Adão, né? Ele nega. Ele tenta ocultar ali o seu pecado, vamos dizer assim. O que a mãe vai fazer? Está evidente, a sobremesa está maculada, o seu rostinho está ali com as marcas da sua desobediência, e a mãe vai, então, certamente dar uma punição nessa criança, correto? A pergunta que eu faço, o que é de mal com a sobremesa? Nada, absolutamente nada. Aliás, impõe-se uma pergunta até retórica. Mas não é para comer? É para comer. Porém, há um comando normativo proibitivo. Não é para comer antes da refeição. Veja, nada há de mal com a sobremesa. O mal está na desobediência. Por isso que Paulo vai pontuar aí, olha, se não tiver lei, não tem. O pecado para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Vendo a mulher que a árvore era boa, causou-nos a morte a partir do momento que ela comeu. E aí a gente amplia um pouco a atuação do pecado. Capítulo 3, versículo 7 vai dizer, como já dissemos, perceberam que estavam nus, esconderam-se da presença do Senhor. A partir do momento que comeram do fruto, o pecado surge agora na terra e inicia a sua atuação entre a raça humana, trazendo sofrimento, trazendo dor. E como não poderia deixar de ser, trouxe a morte. É isso que Paulo vai tentar ampliar o nosso entendimento em Romanos, capítulo 7. A morte ela vai passar a ser a maior de todas as certezas. Eva tinha algumas coisas ali que passou a ter dúvida, outras coisas que ela tinha certeza, estava muito ali já, vamos dizer, segura de si. Mas a morte agora é a maior de todas as certezas. Satanás disse através da serpente, né, na manifestação mediúnica, é certo que não morrereis. Colocou em dúvida. Eva, quando ela apanha o fruto e come, ela não sente nada que diga assim, você vai morrer. Não há essa certeza categórica. Porém, hoje,
ninguém tem dúvidas de que vai morrer. Ninguém. Não importa a religião da pessoa, aliás, não importa se ela não tem religião. Você pode ser budista, hinduísta, batista, adventista, presbiteriano, pode ser ateu, pode ser agnóstico, pode ser o que você for. Uma certeza nos é comum. Todos vamos morrer. Eu disse no início que somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Vou ser generoso. Daqui 120 anos, eu vos afirmo que se Jesus não voltar, dos 7 bilhões de pessoas que hoje estão sobre a face da Terra, não vai ficar um para contar a história. Não vai existir um. Dentro de 120 anos, sendo eu generoso, morrerão todos os 7 bilhões de seres humanos que estão sobre a face da Terra hoje. Evidente que, caso Jesus não voltasse nesse tempo, teríamos muito mais que 7 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. Mas, quanto aos que hoje vivem nela, nenhum estaria ou estará vivo. A morte, ela passa a ser, então, essa certeza. Ninguém tem dúvida que vai morrer. Afinal de contas, todos que nascem, morrem. Mas nem todos que nascem vivem. Entende a questão filosófica? Nem todos que nascem vivem. Mas todos que nascem morrem. Tem gente que está aí fazendo peso na terra. Não vivem, vegetam. Tem, às vezes, tudo, sentem como se não tivessem nada. Vivem o seu tudo como se fosse um vácuo. São pessoas que nascem, mas não vivem. E todos, mesmo esses, têm certeza de que vão morrer. Portanto, todos que nascem morrem, mas nem todos que nascem vivem. É uma questão filosófica boa para a gente pensar. Você consegue compreender aqui, então, a profundidade dessa afirmação? Bom, a boa notícia é que, apesar de que a morte é a maior de todas as certezas para nós, o Filho de Deus, ele veio e, segundo ele mesmo afirmou em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida, disse ele, e vida em abundância. A atuação do pecado, portanto, ela traz manifesto o mal, que até então era para Adão e Eva apenas um elemento de informação, era um dado de sua existência, era algo que eles não conheciam pela experiência, né? E que eles se arrependeram amargamente, depois que eles passaram a conhecer. A obediência ou desobediência somente pode se manifestar se houver lei. Preste atenção como que o pecado surge. Paulo diz, o pecado não vai existir se não houver lei. O pecado se manifesta através de uma coisa boa. A árvore era boa, mas Deus estabeleceu uma ordem. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Acerca disso, o próprio Paulo, na verdade, ele racionaliza, né, na sua dissertação lá aos Romanos, o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos 7, 7. Não por um acaso esse número ele é bem cabalístico. 7, perfeição. Quando eu falo de cabala, eu estou falando da cabala judaica, ok? Não dessa questão que as pessoas às vezes não me confundam, que as pessoas colocam aí dentro do misticismo. A Bíblia tem as suas nuances, os seus ensinos sobre a cabala, sobre a gemátria. Percebe que na Bíblia, por exemplo, coloca-se nome numa pessoa e o destino da pessoa é designado de acordo com aquele nome. Você tem números que indicam uma coisa, símbolos, enfim, fecha-se parênteses, isso é um outro assunto, quem sabe, para o nosso bate-papo da verdade. Enfim, não é por um acaso, então, que a definição de pecado tem uma relação direta com questão relacionada à obediência e, portanto, relacionada à lei. Pois se não houver uma norma proibitiva, permissiva ou mandamental, não haverá que se falar em desobediência. Mesmo a minha formação foi apresentada aí no início, né, jurídica, e mesmo no direito dos homens, vamos falar do direito brasileiro, existe uma norma que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, se não tiver uma lei dizendo que algo é crime, aquilo não é crime.
Existe um outro princípio que diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ou seja, se não tiver norma proibitiva ou permissiva, você não é obrigado a fazer e nem deixar de fazer. Portanto, verifica uma expressa e explícita definição de pecado lá em João, capítulo 3, 1 João, na verdade, né? Capítulo 3, versículo 4. Uma síntese, vamos dizer assim, de causa e efeito no tocante à atuação do pecado por meio das ações humanas, onde é dito que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é o quê? A transgressão da lei. Veja que texto mais explícito, mais direto, mais concreto. Pecado é a transgressão da lei. Como que o pecado, portanto, vai surgir na terra? Pecado, transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, diz a Bíblia, o pecado é a transgressão da lei. O Textus Receptus, que é vamos dizer, um manuscrito, né, bastante utilizado para as traduções gregas, né, do Novo Testamento, ele traz de uma maneira poética e filosófica esse texto. Lá diz assim, seria paspoion ten ankartian kai ten anomian, poe kai re amartia estin ha ianomia. Vá a quem o pecado e a iniquidade vão, e o pecado é a iniquidade. Veja que filosófico. Vá a quem o pecado e a iniquidade vão, e o pecado é a iniquidade. Nós temos aqui dois termos correlatos. E aqui vamos definir, então, para fechar o nosso raciocínio. O termo amartia e anomia. Pasopoion, tin amartian, kai tin anomian, poekai, e amartia estin e anomia. Amartia e anomia oscilam aqui um com o outro o tempo todo. Anomia, para a gente entender melhor, amartia significa errar o alvo. Tem relação com alguém que quer acertar, mas não consegue. Então, imagina que você tem ali um alvo, e você tem a adaga, e você lança no sentido de acertar, mas você erra. E você lança de novo, tenta acertar e erra outra vez. Veja que você está tentando acertar. Isso é amartia. O termo pecado, traduzido por amartia, tem esse sentido. Errar o alvo. Eu e você queremos acertar, queremos fazer o bem, mas o fazer o bem não está em nós, e acaba a gente fazendo o mal que a gente não quer fazer. Amartia é aquele pecado que a gente quer fazer o certo, mas acaba fazendo errado. Agora, o termo anomia é uma palavra composta, né, pelo prefixo de negação a, que se opõe ao significado da palavra nomos, que significa lei. Então, nomos, lei, há um prefixo de negação. Portanto, anomia significa agir sem lei. Percebe? Anomia e amartia. Amartia, errar o alvo. Anomia, agir sem lei. Seria no sentido de negar a lei, de tal sorte que o pecado significa simplesmente, vamos dizer assim, um comando normativo vigente, estabelecido pelo Criador de todo o universo, que eu e você, a ele não nos adequamos. A lei, ou as leis de Deus, tem por base o seu próprio caráter. E aqui a gente entra num ponto delicado da questão. Nas mais variadas formas de sua manifestação, da manifestação de Deus, nós verificamos a lei do amor. É um Deus que ama infinitamente. É um Deus que se esvazia de si. É um Deus que vive em prol do outro mesmo. É o amor por excelência. Por isso eu disse que o contrário do amor não é o ódio, é o egoísmo. O ser humano, ao contrário, ele vive em prol de si, ele gira em torno de si. Tudo que ele busca está relacionado a si. É a antítese do amor. Deus, ele tem, a lei de Deus, né, as suas leis têm por base, portanto, o seu próprio caráter. Daí definirem a essência de Deus como se for. Por isso, está mencionando, o primeiro 4 diz o quê? A coisa é o quê? Deus é amor.
Para finalizar, voltemos então a Gênesis. E aqui a gente encontra uma coisa boa, uma coisa que nos anima, apesar de tudo isso. O pecado, então, ele entra no mundo através da desobediência. O que é pecado? Transgressão da lei. O que é anomia? Andar sem lei. É interessante que quando Jesus faz menção do momento em que a salvação se consuma, ele diz que naquele dia o Senhor vai colocar uns à direita, outros à esquerda, e vai dizer assim aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E as pessoas vão dizer: mas Senhor, nós oramos em teu nome expulsamos demônio, e fizemos maravilhas em teu nome. Ele vai: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Lá está a anomia. Apartai-vos de mim, vós que não andam de acordo com as minhas leis, com as minhas mitzvah, ou com as minhas mitzvot, em hebraico, os meus mandamentos. Aqui, portanto, quando Deus fala: olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Puxa, nós temos aqui uma promessa maravilhosa. Seria, na verdade, mais uma manifestação da benevolência divina, inerente a um Deus de amor. Ao dizer que vai colocar inimizade entre a mulher e a serpente. E por quê? Porque isso significa que o Eterno vai colocar na natureza do homem um constante senso de oposição ao mal. Uma lei natural que indicaria os limites do certo e errado, do bem e do mal, que vai conflitar com a nossa natureza, que está tendente a agir sempre em plena anomia. Isto é, a nossa natureza está inclinada a agir plenamente contrária à lei de Deus. Mas Deus aqui, quando dirige-se à serpente, ele diz: eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher. Ele está se referindo não à serpente, ao animal, mas àquele que nela está incorporada. Eu vou colocar inimizade. Não pense você que eles, apesar de não ter domínio do mal, vão ficar totalmente à mercê do mal. Eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher. O pecado, nessas palavras de Deus, não vai dominar plenamente. É por isso que quando a gente, às vezes, está tendente a fazer o mal, vem aquela sensação de eu não deveria fazer isso. Aquela sensação de insegurança, de tremor, de conflito. O Eterno colocou em nossa natureza, após o pecado, um pouco de bondade. Nós seríamos como Satanás, tendentes ao mal sem nenhum resquício de bem em nossa natureza. Seríamos um com Satanás. Doutor, deu uma travada no áudio aí. Acho que deu uma cortada. Travou de todo mundo aí. Ó. Daqui a pouco ele volta aí. É muito interessante esse tema, né? Sabe, entender o pecado é uma... Ver se ele retorna. Pessoal, aproveitando aí, se tiverem algumas perguntas aí, também podem postar aí no chat. E aí, ou também levantem a mão, qualquer coisa aí. E a gente vai revezando aí entre as perguntas do chat e também vamos revezando com relação às mãos levantadas. Para você levantar a mão, você pode ir ali no participantes e aí vai ter uma opção nos 3 pontos que vai ser raise. Eu não sei muito bem inglês, né? É alguma coisa, levanta a mão ali. O doutor já conseguiu aí, né, doutor? Então eu vou... Raise hands. Isso, é isso aí. Não sou da área do inglês, cara. Tá mutado aí seu microfone, doutor.
Tá mutado ainda o seu microfone. Deixa eu ver se eu consigo aqui desmutar o senhor. Habilitou? Digita para ele. Pronto, já está desmutado. Pode me ouvir? Já Desmutou. desmutou. Ok. Consegue me ouvir, né? Então Positivo. vamos lá. Vamos terminar então a nossa análise. Eu dizia que essa é mais uma manifestação da bondade de Deus. Ele coloca a inimizade entre nós e a serpente. Do contrário, nós seríamos totalmente tendentes ao mal, como Satanás o é. Então, o que acontece é que o pecado ele não vai dominar plenamente. Vai haver um contraponto, vamos dizer assim, no curso da atuação do pecado, de modo que pudéssemos nós, hoje, e podemos, pautar pelo correto. Podemos alcançar um meio de escape que Deus iria providenciar e providenciou por meio daquele que viria como descendente da mulher. Por isso que o texto diz, eu vou pôr inimizade entre você, e está se referindo a Lúcifer, e não ao animal, e a mulher. Eu vou colocar inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ou seja, conclusivo, né? O texto vai dizer o seguinte, que este lhe ferirá a cabeça e tu lhe picarás, né? Ou lhe ferirás o calcanhar. Sobretudo, nós temos aqui uma indicação da erradicação do pecado. Está explícita aí, né? Vamos dizer assim, a indicação de que a atuação do pecado iria causar muita dor, como uma picada de serpente, vamos dizer assim, no calcanhar de um viajor. Né? Está compartilhada a tela aí? Não. Aí, se o senhor quiser compartilhar, tem que compartilhar de novo. Tá. Ok. Agora sim, né? Positivo. Tá começando. Então, aparece aí agora? Ainda tá Está carregando. carregando. Isso. Aí. Ok. Já voltou. Ok. Então vamos lá. O que nós temos aí, então, sobretudo, é a indicação da erradicação do pecado. Isso está explícita aí, né, na indicação de que o pecado vai causar dor, como uma picada, né, de serpente no calcanhar aí de uma pessoa passa. Porém, aquele que seria ferido iria o quê? Esmagar a cabeça da serpente, destruindo-a, erradicando totalmente o pecado. Versículo nós temos o quê? Deus falando que o pecado vai atuar, mas que ele não vai atuar plenamente e que ao final é eliminado. Ele não o eliminará somente da face da terra, mas ele vai arraigar todo e qualquer resquício de sua presença em todo o universo. Ele literalmente vai extirpar a serpente, venha a ferir o calcanhar e causar muita dor pela atuação do pecado no mundo, ele será destruído. Nós sabemos que se você cortar uma serpente ao meio, ela tem uma autopoiese, ela continua ali se movimentando, né, se mexendo e tal, mas se você esmagar a cabeça dela, você aniquila, você destrói. Para terminar, portanto, nós temos aí uma promessa maravilhosa da parte de Deus. Eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. Diz o Senhor dos Exércitos, né? De sorte que não lhes deixará nair raiz nem ramos. Ele vem, ele vai abrasar e não vai deixar raiz nem ramo. Veja a erradicação do pecado. Deus vai, literalmente, cortar o mal pela raiz. O último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, ele traz essa certeza da total erradicação do mal, dizendo que a tentativa de esmagar a serpente exigiria, sim, o sacrifício, exigiria a dor a serem suportados pelo descendente da mulher, que seria ferido pelas nossas transgressões, como diz o profeta Isaías, mas teria como resultante a eliminação do mal, do servo justo, de sorte que não deixará raiz e nem ramos, razão pela qual ficará
ele ficará satisfeito com o resultado do seu penoso trabalho. Não é? Da mesma forma, o último livro do Novo Testamento, ele ratifica, ele confirma essa informação de que não vai ficar raiz nem ramo e de que o pecado será totalmente, vamos dizer assim, desarraigado, né? Porque ele faz a afirmação da existência de um novo céu, de uma nova terra. E nas palavras do visionário da ilha de Patmos, né, de João, está escrito lá: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não mais existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Toda a atuação do pecado acabará de vez. Por fim, o último livro do Novo Testamento registra isso aí para nós. Apocalipse 21, verso 27. Nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada na nova terra, no novo céu, que o Senhor há de estabelecer. Bom, é isso. A origem do pecado, portanto, está intimamente relacionada a uma coisa chamada obediência. E quanto a isso, devemos ficar atentos, porque não há pecado se não houver lei. E a partir do momento que nós não nos colocamos em conformidade com a vontade de Deus, naquilo que sabemos devemos seguir, devemos fazer, nós estamos praticando anomia, estamos vivendo sem lei. E sem lei, vivendo, nós estaremos, por certo, fadados ao não desenvolvimento de um caráter necessário para viver na eternidade, confiando que Deus é um Deus por essência amor e que todos os seus mandamentos, todas as suas ordens estabelecidas são para o bem da humanidade. Para que não haja mais o pecado, para que raiz e ramos sejam extirpados, é necessário que aqueles que hão de receber a salvação aprendam hoje a viver em conformidade com a vontade de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Ele sobre ti mantenha brilhando o seu rosto e vos dê a paz. Muito obrigado a todos.